Começou a gravar. Eu vou compartilhar a tela do documento para vocês. Vocês estão vendo aqui o... Sim. o documento? Sim, dá pra... Dá pra ver? Tá. Então eu vou tirar aqui o Teams e vou entrar aqui. Então a primeira aula de matemática vai ser uma aulinha assim pra gente revisar uns conteúdozinhos que são bem... que a gente esquece, que são lá do comecinho da segunda parte do ensino fundamental, né? Então serão as desigualdades, razão e proporção, MMC, MDC e fatoração. Porque, querendo ou não, isso em outros conteúdos precisa bastante, né? Então vamos começar. A revisão de símbolos de desigualdades, né? Então, o que é, né? Para representar o quê? Como o nome já diz, a desigualdade representa o que não é uma desigualdade, né? E ela é representada por símbolos de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Nesse caso aqui, para representar o maior, a gente sempre vai ter a abertura para o número maior, então, tá? Por exemplo, eu tenho um número 10 e um número 5. O maior é o 10, então a abertura vai ser para o 10 e a pontinha para o 5. Já o menor é o contrário, né? O menor, usando o mesmo... Então, o menor quer dizer, então, que este biquinho aqui vai estar para cá. O maior ou igual é quando a gente tem um número que ele pode uma variação, um valor independente, que ele pode ser maior ou igual. Como, por exemplo, na imagem de funções, que a gente fala que x é maior ou igual a 4. Né? Que a reta da função ela vai ser maior ou igual a 4, por exemplo. No ponto decrescente aqui, no crescente, aliás. Então, aqui ela vai ser maior ou igual a 4 para ser crescente. No menor ou igual é a mesma coisa, né? Então, a gente representa por... Está bem pequeno. Com esse símbolo aqui. E bota um risquinho no meio, embaixo. O menor ou igual também. A gente bota ao contrário. Tem alguns exercícios aqui. Qual é o menor e qual é o maior? Vocês querem participar? Que a gente pode fazer junto. Show de bola. Então, entre o 4 e o 5, né, o 5 seria o maior. Então, a gente usaria esse símbolo aqui, ó, representando que o 5 é maior que o 4. E já nesse caso aqui, o 0,5 e o 0,51, qual é o maior? E qual é o menor? Menor é o 0,5.
Na verdade, não. Se tu for pensar aqui. Qual tu falou? Desculpa. 0,5. Exatamente. Eu entendi o outro, desculpa. Então, o menor é o 0,5. Porque se a gente pensar na reta numérica, né? A gente tem o 0. Ô, Viviane, Oi. tem duas pessoas tentando entrar. Eu não sei se tu viu, mas é a Emily e a Miriam. Elas trocaram agora pro PC, elas estavam no telefone, e daí acho que tu não viu que elas estavam tentando entrar. Eu Ela não mandou um vi, né? WhatsApp. Não vi mesmo. Eu vou olhar aqui. Obrigada por avisar. Tá. Uhum. Deixa eu ver aqui. Não, elas aparecem para mim como que já entraram. Pode falar aqui a Andresa. Que tá Agora com a foi, elas falaram que deu pra entrar agora. Ah, tá. É que eu não consigo ver quando vocês levantam a mãozinha, Sim. tá? Tá bom, certo. Vocês têm que abrir o microfone. Então, continuando aqui. Então, o 0,5. Ele é menor porque ele tá à esquerda do 0,51, né? Por exemplo, o 0,51 tá aqui. Gente, o próximo agora. A ser raiz de 4 ou raiz de 16 é maior? Não são iguais? Não. Porque, olha só. A raiz de 4 é igual a 2, né? Mais ou menos 2. E a raiz de 16 é igual a mais ou menos 4. Então, a raiz de 16 é maior, né? Por isso. Então, quando tem uma raiz, a gente tem que pegar um número vezes ele mesmo, como é uma raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada que tem o índice 2 e um x, por exemplo, um número qualquer. Quer dizer que esse mesmo número é vezes ele mesmo e tá aqui, né? Ou ainda, ele ao quadrado é igual ao valor que está representado aqui. Agora a próxima. 10,5 é maior que 10,05 ou ao contrário? É maior. Maior, né? 10,5 é maior que 10,05. 1/4 é maior ou menor que 3/4? Menor. Menor, né? Porque 1/4 é igual a 0,25. E 3/4 é igual a 0,75. Então, ele é menor. Agora, a próxima. 10% é maior ou menor que 0,01? Deve ser maior, mas eu não sei explicar o porquê. Então, show de bola, estamos aqui para aprender. Então, 10%, como está por cento, quer dizer que ele é 10 sobre 100, né? E 10 sobre 100 nada mais é que 0,1. Então, com certeza, o 10% é maior que
0,01. Gente, algum probleminha nesse conteúdozinho aqui? É bem básico, mas vocês vão precisar depois nas aulas de funções para representar e tudo mais as imagens. E também em enunciados de exercícios, né? Tem algum probleminha? Vocês entenderam bem? Não, bem explicadinho, bem completo. Show de bola, então. Vamos continuar, então. Alguém tem mais alguma dúvida? Certo, vamos continuar. Acho que tranquilo, a senhora pode prosseguir. Então tá bom. Agora a gente vai aprender a razão e proporção. Isso a gente aprende lá... Acho que vocês pegaram quintas, tem séries, né? A escola em séries. Então, lá na quinta série, hoje, sexto ano, a gente aprende isso aqui, antes de entrar no conteúdo de porcentagem. Então, razão e proporção. Razão é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza. Expressa geralmente de A para B, A 2 pontos B ou A dividido por B. Esse aqui é a mesma coisa que esse aqui, basicamente. Então, numa razão, a gente tem a relação de A para B, né? O A dividido por B. É a relação de A e B que resulta num quociente. Que a gente tem esse A aqui como o antecedente e o B como o condescendente. Se eu não me engano é esse aqui, mas para falar certinho para vocês aqui eu vou... E me deu um branco agora. Mas eu já falo para vocês. Que nem tudo a gente vai saber também, né? Então, a primeira opção que eu estava falando estava correta. Então, aqui, o antecedente é o A, que é o nosso numerador. Aqui é o nosso numerador. Senhora, não está aparecendo para mim Ô, a tua senhora, tela. não tá apresentando. Não está aparecendo? Não. Ah, parou de parou. compartilhar a tela. Ah, saiu aqui. Desculpa, gente. Agora, vamos botar aqui. Opa. Agora tá. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui e vou começar de novo. Então, aqui eu vou começar de novo. Então, razão e proporção. Razão é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza. E tá para A para B, ou seja, é uma divisão de A por B que resulta num quociente, ou seja, resulta numa constante. Então, temos A por B, onde A é o nosso antecedente e o nosso B é o nosso consequente. Certo? Esse aqui é o numerador, denominador. Tá? Ele é o antecedente, esse aqui é o consequente. E essa divisão aqui, essa razão, resulta numa constante. Tá? Vamos trocar por números para a gente entender. Então, a gente tem
uma razão que resulta num número, por exemplo, 5, tem uma propriedade que a gente pode multiplicar em cruzamento aqui, né? Multiplicação cruzada. Então, a gente vai ter que A é igual a 5B. Ou seja, o valor de A vai ser 5 vezes o B. Se fosse 3, o A seria 3 vezes de B. Depois, nas razões, a gente vai ter como simplificar, né? Ou multiplicar para dar um número, se tem um número decimal no numerador ou no denominador. Só que a gente tem que multiplicar ou simplificar pelo mesmo número. Então, pode ser dividido por 4 e aqui também dividido por 4. Ou vezes 4, ou vezes 4. Tanto no numerador quanto no denominador, no antecedente quanto no consequente, a gente tem que multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Alguma dúvida, gente? Não, senhora. Show. Então, vamos continuar. Então, quando a gente compara duas medidas, dois valores ou até duas grandezas, estamos determinando uma relação entre dois números, né, que a gente representa. Então, por exemplo, vamos comparar um assunto que está em alta agora, que é as vacinas, o número de vacinas, pelo número de pessoas vacinadas. Então, a gente está comparando, fazendo uma relação entre o número de vacinas e o número de pessoas vacinadas. Isso é uma razão. Então, vamos para o exemplo. Em um processo seletivo, há 50 mil candidatos concorrendo a 100 vagas. Então, nós temos a razão de que entre candidatos e vagas. Então, a gente tem 50 mil candidatos para 100 vagas. Então, para a gente saber mais, assim, a gente saber quantos candidatos tem para cada vaga, a gente pode simplificar isso. Então, vamos cortar os zeros aqui. Cortando os zeros, a gente vai ter 500 candidatos para uma vaga. Então, a nossa relação aqui entre candidatos e vagas, depois que eles encerrarem as inscrições, eles vão perceber que temos 500 candidatos para uma vaga. Tranquilo, gente? Sim. Sim, senhora. Certo. O B. Na empresa MSJ, existe 20 funcionárias e 10 funcionários. Tá? Então, isso é assim. Ou seja, temos 20 funcionárias, a relação de 20 funcionários para 10 funcionários. Simplificando aqui, a gente pode cortar os zeros aqui e vamos ter a relação de que temos 2 funcionárias para cada um funcionário nessa empresa. E se a gente quisesse saber, por exemplo, o valor total de funcionários e quantas mulheres teria?
nessa empresa. Então, a gente tem 20 funcionárias e 10 funcionários, então a gente tem no total 30 funcionários. Total, vamos botar o total de empregados. 30 empregados nessa empresa. Mas quantas funcionárias? Basicamente, a gente vai ter 20 funcionárias do total de empregados. Isso é a relação entre as funcionárias e o total de empregados. Tudo bem, gente? Tudo certo, senhora. Certo. Vamos então para proporção. Então, a proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Então, a gente vai ter aqui a nossa razão que a gente viu, que vai ter uma igualdade entre uma outra razão, que a gente pode chamar de C sobre D ou qualquer outra letra. Enfim, eu estou representando as letras aqui A, B, C, D, tá? Podia ser X, Y igual a Z, W, enfim. E essa igualdade aqui representa aqui. Essa razão é igual a essa razão aqui, que é igual a uma constante. Uma constante de proporcionalidade. Isso aqui é a abreviação de constante. Certo, gente? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Basicamente é isso. Então, para vocês entenderem bem. A gente tem propriedades nas proporções. Vocês lembram da multiplicação cruzada que eu falei antes? Então, agora a gente pode fazer aqui, representar ela, né? Então, a multiplicação cruzada nada mais é que a gente faz aqui A vezes D e B vezes C, ou C vezes D, a mesma coisa se fosse D vezes A. Uma multiplicação, tanto faz a posição ali, né? Então, temos que isso aqui é, aplicando a multiplicação cruzada, A vezes D igual a B vezes C. Ou poderia ser D vezes A igual a C vezes B. Ou ainda, A vezes D igual a C vezes B. Ou ainda, D vezes A igual a B vezes C. Tranquilo, gente? Tranquilo, Sim. senhora. Certo. Ó, isso aqui eu só mostrei que na multiplicação não importa a posição aqui, como eu multiplico. Isso aqui vai ser um valor, e esse aqui é outro, e assim, assim, ou assim, assim, ou assim, assim, vai dar a mesma coisa. O mesmo resultado. Essa outra propriedade aqui nos diz que essa igualdade aqui pode também ser escrita como A mais C sobre B mais D. Que se a gente somando os denominadores e somando os numeradores, isso aqui vai ser válido.
Vocês vão entender melhor aqui nos exercícios, certo? Tranquilo? Sim. Show de bola, então. Vamos aqui no primeiro exemplo. Encontre o valor de x na seguinte proporção. Aqui temos uma razão, uma igualdade entre razão. Então, aqui a gente temos a primeira razão, segunda razão. E isso aqui é uma igualdade entre elas. Utilizando a multiplicação cruzada, a gente consegue resolver, né? E encontrar o x. Então, aqui temos que 2x menos 4 vezes 2 é igual a 5 vezes 8. Fazendo a multiplicação aqui, distributiva, pelo amor de Deus, vocês não vão falar que é chuveirinho, que não existe isso. Não é chuveirinho, não. É multiplicação distributiva. Então, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 4, menos 8. Só arrumar esse meu menos aqui, que pelo amor de Deus. 5 vezes 8. Então, 4x menos 8 vai ser igual a 5 vezes 8, que é 40. E 4x, como a gente naquelas equações de primeiro grau, letras para um lado da igualdade, números para o outro lado. Então, 4x é igual a 40. Esse menos 8 passando para o outro lado, troca o sinal, vira mais 8. Então, x vai ser igual a 4x vai ser igual a 48. Como esse 4 aqui está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 48 dividido por 4, nada mais é que 12. Tudo bem, gente? Tranquilo. Tudo certo. Show de bola? Vamos continuar. Então, esse aqui é mais legal. Esse exemplo. Uma academia possui 500 clientes, sendo divididos entre pagantes com convênio e sem convênio. A relação estabelecida de 3 clientes com convênio e 2 clientes sem convênio. Então, qual é o número de pagantes com convênio? Então, a gente tem o total de clientes aqui, que é 5.000. E temos a razão de que são 3 clientes pagantes com convênio e pagantes sem convênio. Bom, tem uma propriedade ali em cima que diz que quando existe uma igualdade, a gente pode fazer o numerador, somar os numeradores e somar os denominadores. Só que antes a gente tem que ajeitar isso aqui, né? Porque aqui só diz da relação, né? No caso, só diz a nossa constante. Então, essa aqui é a nossa constante, né? Opa, desculpa, não é constante. É a nossa relação, nossa razão. A gente pode representar esse aqui, os pagantes, como PC e esse aqui, PSC. Então, a gente tem que a razão entre os PC, que é os pagantes com convênio, são 3, que é igual a
aos PSC com convênio, certo? Que é igual ao 5.000. Que é o total de clientes. Então, qual é o número de pagantes com convênio? Como dizem, a propriedade diz que o PC mais P, que essa é igual, essa... Eu botei mais aqui. A nossa propriedade diz. Eu botei esse, olha que professora, mas esqueci de botar aqui. As razões. Então, isso quer dizer que é PC sobre PCS, que é o total de todos os clientes, sobre a nossa 3 mais 5, né? 3 mais 2, que é 5. Então, a nossa constante aqui, gente, vai ser 5.000 dividido por 5, que vai ser 1.000. Essa é a nossa constante. E agora a gente consegue descobrir o número de pagantes com convênio. Porque a gente tem a nossa relação aqui de pagantes e de pagantes com convênio e sem convênio. Que essa igualdade aqui é igual a essa aqui, né, que ela é proporcional, é igual a essa constante. Ou seja, essa aqui, o PC, que é o pagantes com convênio, vai ser igual a 1.000. E essa aqui, pagantes sem convênio, também vai ser igual a 1.000. Logo, a gente consegue saber quantos pagantes tem com convênio, fazendo a multiplicação cruzada. Então, os pagantes a gente tem que é 1.000 vezes 3 é igual a 3.000. E os pagantes, fazendo a multiplicação sem convênio, é igual a 1.000 vezes 2, ou seja, 2.000. Eu vou recapitular tudo agora. Como a academia possui 5.000 clientes, e eles são divididos entre pagantes com convênio e sem convênio, a relação estabelecida é de 3 pagantes para 2 pagantes com convênio para 2 sem convênio. Isso aqui nada mais é que pagantes, a relação, a razão, pagantes com convênio sobre 3, que é igual ao pagante sem convênio sobre 2. E isso aqui, como essa igualdade, aquela propriedade que a gente aprendeu antes, que a gente pode somar os numeradores e somar os denominadores. Ou seja, o número total, a adição aqui, é igual aos 5.000 clientes. Já 3 mais 2 é igual a 5. Ou seja, 5.000 dividido por 5, essa aqui vai ser a nossa constante. Tendo essa constante, a gente pode dizer que é essa razão, proporcionalidade, é igual a 1.000. Quando a gente tem isso, quer dizer que essa aqui é proporcional a essa, que é proporcional a essa. São iguais, né? Então, temos que o pagante com convênio sobre 3 é igual a 1.000, e esse aqui também é igual a 1.000, como eu fiz aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente consegue descobrir o número de pagantes com convênio e os sem convênio. Tranquilo, gente? Eu sei que é confuso,
nos primeiros exemplos, mas depois a gente consegue entender. Tranquilo? Sim. Tranquilo, Sora. Entenderam? Conseguiram entender? Sim. Tá. Então agora a gente vai para as grandezas diretamente proporcionais. Então, as grandezas A e B são diretamente proporcionais quando temos um A, a razão, que é igual a K. Certo? Só um pouquinho, gente, que eu tá terminando a bateria aqui. Só vou conectar o carregador, tá? Tá bom, Sora. Só um pouquinho. Tem que achar aqui. Consegui conectar. Desculpa a demora, gente. Sora, parou de apresentar de novo. Mas que coisa isso. Que teimoso esse tablet aqui. Ô, Sora, posso te perguntar uma coisa? Pode? Esses slides que tu tá passando aí pra nós, tu vai disponibilizar ele em algum lugar pra gente poder copiar ou tu quer que a gente copie assim conforme tu for passando? Não, eu vou botar lá no Drive. Tá bom, então. Certo? Então, continuando. As grandezas diretamente proporcionais nada mais é que quando há um aumento na medida da primeira, né, que gera um aumento na medida da segunda. Ou quando uma diminuição da medida da primeira gera uma diminuição da medida da segunda. Ou seja, em números. Por exemplo, a mesma coisa que são razões que geram uma constante. Em números, para vocês entenderem, quando vamos relacionar a velocidade com a distância, por exemplo. Agora, em números, a gente faz assim. Eu tenho uma velocidade de 50 km e uma distância de 50 km por hora por uma distância de 100 km. Certo? Logo, velocidade em quilômetros e por hora
e velocidade e distância em quilômetros. Que vai ser igual, por exemplo, a... Deixa eu pensar aqui. A 50... a 100 por 200. E a gente tem que essas duas aqui resultam na mesma constante. Então, elas são diretamente proporcionais. Por exemplo, essa aqui resulta em 0,5. E essa aqui também resulta em 0,5. Então, as grandezas A e B são diretamente proporcionais quando ambas dessa igualdade resultam na mesma constante. E a gente pode fazer com que isso resulte, seja diretamente proporcional, quando, por exemplo, a gente multiplicar aqui por 2, por exemplo, que nem eu fiz aqui, vai ser 0,5. Ou se a gente multiplicasse por 3, que aí seria 150 por 300. E isso aqui também é igual a 0,5. Então, quando essas grandezas são diretamente proporcionais, elas resultam na mesma constante. Independente se tu multiplica ou ainda se tu divide. Dividir por 2 os dois aqui fica 25 por 50. Isso também resulta em 0,5. Certo, gente? Certo, Sora. Tá bom, então. O que eu ia falar para vocês? Perguntar, na verdade, antes de continuar. Vocês querem tocar direto, assim, a aula ou querem ter um intervalinho para ir no banheiro, tomar uma água? O que vocês acham? Sora, pra mim, tranquilo se tocar direto. E para os outros também? Por mim, pode ser qualquer um dos dois, Sara. Porque eu pensei o seguinte, ó. Porque é cansativo. Ainda mais matemática, nem todo mundo gosta. Então, eu acho que seria legal a gente fazer um intervalinho aqui de uns 10 minutinhos. O que vocês acham? Daí vocês vão lá, tomam uma água e vão no banheiro e tudo mais. Certo? Então, toda a aula, assim, a gente, mais ou menos por umas 10 horas, a gente faz um intervalo de 10 minutos e 10... Hoje a gente volta às 10h05. Faz um intervalinho de 10 minutinhos para tomar uma água e ir lá no banheiro, enfim, né? Tá? Daí, antes de explicar esse exemplo, vocês vão fazer um intervalo, tá? Daí vocês, como é a primeira aula, vocês dão uma respirada, certo? Tá bom, Sara, obrigada. Certo. Certo, então. Eu vou desligar o microfone às 10h05 eu volto, tá?
Todo mundo aí? Sim, senhor. Certo, então vocês estão conseguindo enxergar ali a tela compartilhada? Tá aparecendo? Sim, tudo certo. Vocês lembram que nesse exemplo aqui eu só mostrei uma forma de resolver, tá? Mas tem outra forma e eu vou mostrar nesse aqui as duas formas de resolução, tá? Então, a proporcionalidade diretamente proporcional, ela implica, né, como eu expliquei antes, que uma vai aumentar a outra, né? E já, vamos ver aqui no exemplo, já a outra inversamente proporcional, ela implica na redução, mas vamos primeiro fazer aqui esse exemplo da diretamente proporcional. Então, a diretamente proporcional, ela implica no aumento da outra, a razão, no caso. Então, ela vai ser proporcional, só que a outra igualdade ela vai ser maior, implica no aumento da outra, né? Mas, no fim, vão ter a mesma constante. Vamos lá para o exemplo, então. 3 amigas, Roberta, Beatriz e Andréia, abriram uma loja. Roberta encontrou com 6.000, Beatriz com 9 e Andréia com 12.000. No primeiro ano, a loja teve lucro de 540.000 e será dividido de forma proporcional aos valores integralizados por elas na abertura do negócio. Quanto cada uma deverá receber? Então, aqui, primeira forma de resolver. Então, temos que a Beatriz, a Roberta, iniciou com 6.000. A Beatriz, com 9.000. E a Andréia com 12.000. Pelo que a gente vê aqui, aparentemente a Andréia vai ganhar mais porque ela reinvestiu mais. Mas como é uma forma proporcional aos valores que eles investiram e ao lucro, a gente tem que resolver dessa forma, então, né? Então a gente tem que a Roberta investiu 6.000. E a Andréia e a Beatriz, 9.000. E a Andréia, 12.000. Como tem aquela propriedade que diz que se a gente somar o numerador e dividir pela soma dos denominadores, a gente consegue encontrar a constante. Então, temos que a Roberta mais a Beatriz e mais a Andréia, que é dividido pela soma dos denominadores, que aqui vai dar 15.000, 6.000 mais 9.000, 15.000, mais 12.000, 27.000. E a gente tem que a Renata, que é a Roberta, mais a Beatriz e mais a Andréia, tiveram um lucro de 540.000. Então, essa soma aqui é igual ao lucro, que foi 540.000. E vai ser dividido por 27.000. Agora, a gente pode fazer a divisão para encontrar a constante. Constante, no caso, K. Isso aqui vai ser igual a constante K. Cortando os zeros,
vamos ter que vai ser 540 dividido por 27. E isso resulta 540 dividido por 7 vai ser igual a 20. Essa é a nossa constante. Só vou conferir aqui, gente. 20, isso aí. E isso vai ser igual à nossa constante. Logo, se a gente tem a nossa constante, quer dizer, então, que essa igualdade, essas igualdades aqui, todas elas vão ser igual a 20. Então, todas essas aqui, todas essas razões vão ser proporcionais, né? E serão igual a 20. Agora a gente consegue calcular. Então, se todas são iguais, que há uma igualdade, que é igual a constante 20, podemos resolver, então. Quer dizer que a Roberta, por 6.000, é igual a 20. Ou seja, 6.000 vezes 20. A Beatriz vai ser também igual a 20, a constante 20. Fazendo a multiplicação cruzada, né? 9.000 vezes 20. Mesma coisa a Andréia. Igual a 20. Multiplicação cruzada. Agora, fazendo essa multiplicação, temos que a Roberta, de todo o lucro e do que ela investiu, ela vai receber 120 mil dos 540. A Beatriz vai receber, então, dos 540, 180 mil. E a Andréia vai receber 240 mil dos 540. Se a gente somar aqui, fecha com o lucro, né? Então, a Roberta ganhou 120 mil, a Beatriz 180 mil e a Andréia 240 mil. E todo esse valor aqui resulta nos 540 mil de lucro. Tranquilo, gente? Tranquilo, Sora. Bom, a segunda forma de resolver, ela é bem mais simples e vai facilitar bastante a vida de vocês. Como a gente está à procura da constante, que indica ali a igualdade, né, a proporção, então temos que a Roberta, a Beatriz e a Andréia, todas são proporcionais e são iguais a uma constante, né? Então, a Roberta vai ser igual a essa constante, a Beatriz vai ser igual a essa constante, e a Andréia também vai ser igual a essa constante. E um modo mais fácil de resolver é assim. A gente tem que a Roberta... Deixa eu botar mais para cima isso aqui. Temos que a Roberta é igual a K. Ou seja, temos que a Roberta é igual a 60 vezes K. Fazendo a multiplicação cruzada. Temos também que a Beatriz, a razão entre a Beatriz e o valor que ela investiu, também é igual a K. Fazendo a multiplicação cruzada, temos 9.000 vezes K. Mesma coisa a Andréia.
Fazendo a multiplicação cruzada, 12.000 vezes K. Então, se a gente tem agora o valor que cada uma vai receber, né? Então, a gente tem a incógnita, que é o K. E se a gente somar tudo isso aqui, vai resultar no lucro, né? 540.000. Isso tudo aqui vai ser igual a 540.000. Ou seja, se a gente somar 6.000K mais 9.000K mais 12.000K e igualar a 540.000, a gente vai conseguir descobrir o K e vai conseguir resolver essas aqui. Então, somando tudo isso aqui dá 27.000K, que é igual a 540.000. Esse 27.000 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, 540.000 dividido por 27.000. Isso aqui é igual a 20, que deu a mesma coisa que ali, né? Agora, pagando aqui, a gente consegue calcular quanto cada uma recebeu dos 540.000. A gente substitui o valor de K ali em K. E, ou seja, podemos fazer, então, 6.000 vezes o 20, 9.000 vezes o 20, 12.000 vezes o 20. E isso aqui vai ser igual a 6.000 vezes 20, 120.000. 9.000 vezes 20, 180.000. E 12.000 vezes 20, 240.000. Então, esse aqui é uma forma muito mais fácil de resolver do que a primeira forma. Mas quem quiser fazer por essa primeira forma, pode fazer. E quem quiser fazer pela segunda forma, também pode fazer. Vai dar a mesma coisa nas duas. A segunda é mais fácil, né, Sora? Muito mais fácil, né? E lembrando que vocês podem fazer aqui, ó, também, nesse exemplo aqui da anterior que eu falei. Ou seja, vocês vão ter que o PC pagantes com convênio vai ser igual a K, né? Ou seja, pagantes com convênio é 3 vezes K. E mesma coisa aqui, PSC sobre 2, que é o pagante sem convênio, igual a K. E isso vai ser igual a PSC igual a 2K. E vocês vão fazer 3 mais 2, que vai ser igual ao número total de clientes. Vão descobrir a constante e depois é só substituir no valor de K. Bem mais prático, né? Tudo certo, gente? Tudo certo, Sora. Tranquilo, Alguma tu dúvida? explicou bem direitinho, deu pra entender perfeitamente. Deu pra entender. Olha, gente, se eu tô meio enferrujada, porque na verdade, vou falar pra vocês, a primeira vez acho que eu tô dando aula mesmo. Porque eu tô deixa eu ver, no 5º semestre, só que eu não consegui ainda emprego no estado, né? Então eu entrei pra dar uma testada, mas se eu tô indo bem, que bom, né? Tá indo bem, senhor, tô entendendo perfeitamente. Indo tri bem, Sora. Tá explicando bem direitinho. Tá bom, então, obrigada. Tá. Vamos lá, então, as grandezas inversamente proporcionais. Essas aqui é o contrário da diretamente proporcional, porque ela implica na multiplicação, que a multiplicação de A e B é igual a K. E isso quer dizer que essa multiplicação de A vezes B vai ser igual à redução, por exemplo, de C vezes D, que vai ser igual a uma constante. Botando em números, a gente tem 1 vezes 60,
e que é igual a 30, que é igual a uma constante. Então, essa constante vezes 30. Então, 60, que é igual a 30, que vai ser igual a 0,5. Para vocês entenderem melhor. Um meio, na verdade. Vou botar um meio. Isso aqui nada mais é que para resultar nessa constante, a gente tem que colocar o inverso. Ou seja, 1 sobre 60, que é igual a 1 sobre 30, que vai ser igual a 1 meio. Que vai ser a nossa constante. Então, essa primeira razão vai implicar na diminuição dessa próxima aqui. Ou seja, vai ocorrer uma divisão em relação a essa aqui. Uma divisão não, uma redução, desculpa, gente. Uma redução de 0,5, porque se tu fazer 60 vezes 0,5 aqui embaixo, ou vezes isso aqui, vai ser igual a 1 sobre 30. Ou se fizer 60 vezes 0,5, vai ser igual a 30, então vai ser igual a 1 meio, ou seja, 0,5 nesse caso aqui. Mas vamos fazer os exercícios que dá para entender melhor. O exemplo. Tranquilo, gente? Sim, senhor. Tranquilo, senhor. Tá. Então, um exemplo. José recebeu um prêmio de 3.000 e irá dividi-lo entre suas 3 filhas de forma inversamente proporcional às suas idades. Sabendo que suas filhas têm 20 anos, 15 anos e 12 anos, determine a quantia que cada uma receberá. Então, que ele recebeu um prêmio e quer dividir inversamente proporcional às idades das suas filhas. Tem 2 formas de resolver e a gente vai ver as 2 formas de resolver. Vou fazer aqui. Então, aqui é o total. E temos aqui, vamos botar aqui a filha A filha B e a filha C. A filha A, ela vai receber um valor inversamente proporcional à sua idade. Então, a filha A vai receber assim. Filha A, então, inversamente proporcional à sua idade. Que vai ser igual, proporcional, à filha B. E também vai receber proporcional, inversamente proporcional à sua idade. Que vai ser igual à filha C. Que vai receber inversamente proporcional à idade também. E isso aqui vai ser igual a uma constante K. Fazendo aquela questão daquela propriedade que a gente já viu, temos que, se a gente somar os numeradores e os denominadores, a gente vai ter uma constante. Então, A mais B mais C dividido por isso aqui, que a gente vai ter que fazer a soma dessas frações, que para fazer a soma de uma fração a gente tem que fazer o MMC, que a gente já logo vai revisar. Então, vamos fazer aqui em cima o MMC. 20, 15 e de 12. A gente faz o MMC pelos fatores primos. Então, começamos pelo 2. E esse 2 a gente consegue dividir
O 20. O 15 não. O 12 sim. De novo, podemos fazer pelo 2. Então, dividimos o 10, o 15 não, e o 6. Agora conseguimos fazer pelo 3. O 5 a gente não consegue dividir, o 3 sim. E agora, vamos pelo número primo 5. O 1. Opa. Aqui dá para dividir, sim. Por 3. E agora é só por 5 e terminamos a conta. Logo, agora para saber o mínimo múltiplo comum, a gente multiplica cada númerozinho aqui. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, a gente coloca o 60 aqui. E fazemos assim. Quando a gente faz o MMC e depois vai fazer a junção das frações, a gente faz o 60 dividido por 20, dividido pelo denominador e multiplicado pelo numerador. Então, 60 dividido por 20 é 3, vezes 1, 3. Mais 60 dividido pelo denominador e o resultado vezes 1, o numerador. Então, 60 dividido por 15 é 4, vezes 1, 4. 60 dividido pelo denominador, que é 12, vezes depois o numerador, que é 1. Então, temos 60 dividido por 12, que é 5, vezes 1, 5. Então, temos que isso aqui é igual a A mais B mais C, dividido por 3 mais 4, 7, mais 5, 12, dividido por 60. E agora a gente pode observar aqui o valor que cada filha vai receber, A mais B mais C, é igual aos 3.000, que é o total, né? Porque cada uma vai receber inversamente proporcional. Vai ser um valor que, se a gente somar esses valores que cada uma vai receber, a gente vai resultar nos 3.000, né? Que é o prêmio do pai. 3.000 dividido por 12, dividido por 12, 60 avos. Agora, quando a gente tem uma divisão de frações, a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, temos que 3.000 vezes 60 dividido por 12 avos, a gente pode fazer essa divisão. 60 dividido por 12 é 5. Então, a gente tem que 3.000 vezes 5 é igual a 15.000. Ou seja, temos aqui a nossa constante. Vou fazer aqui para cima essa parte aqui, que fica melhor. Já que a gente tem agora, a gente descobriu a constante, a gente tem agora essas relações aqui. A filha A é proporcionalmente igual a filha B, é igual a filha C, que é igual a constante, né? Que a gente descobriu que é 15.000. Cada igualdade aqui vai ser igual a 15.000. Ou seja, então temos que A sobre 1 20avos é igual a 15.000. Nada mais é que A vezes 20, porque quando a gente tem frações, divisão de frações, a gente conserva a primeira e inverte
e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 15.000 igual a 15.000. Então, temos que A, esse 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Temos que é igual a 500. A é igual a 15.000 dividido por 20. Cortamos os zeros para ficar mais fácil. E temos que 1.500 dividido por 2 nada mais é que 750. Então, a filha A vai receber R$750 dos 3.000. Então, aqui a gente pode fazer a da B. Então, é B sobre 1. B dividido por 1 sobre 15 avos vai ser igual a 15.000. Como é o inverso, então vai ser B vezes 15 igual a 15.000. Então, B é igual a 15.000 dividido por 15, que nada mais é que 15.000. Então, nada mais é que 1.000. Então, a filha B vai receber R$1.000 dos 3.000. Então, a filha C vai ser C dividido por 1 sobre 12 avos igual a 15.000. Então, 12 vezes C igual a 15.000. C vai ser igual a 15 dividido por 12. E isso aqui vai ser igual a 15 dividido por 12 a 1.250. Vou fazer melhor aqui, maior. 1.250. Se a gente somar 1.500, 1.250 mais 750 mais 1.000, fecha os 3.000. Então, a filha A vai ganhar 750, a filha B vai ganhar 1.000 e a filha C vai ganhar 1.250. Certo, gente? Deu para entender? Sim, senhora. Sim, tranquilo. senhora, deu para entender. Show. Então, agora a segunda forma. Como no exercício anterior, a gente viu ali na última, na segunda parte ali, vai ser a mesma coisa. Porque a gente tem que A é 1 sobre 20, que é igual a K. Né? Então, a gente tem que A vai ser igual que A vezes o inverso da fração é igual a K. Mesma coisa a filha B. 1 sobre 15. Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. E temos que isso aqui vai ser igual a K, porque inversamente proporcional é um número vezes outro igual a constante. O C, 1 sobre 12, é igual a K. Então, é C vezes 12, que é igual a K. Opa. Gente, desculpa. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, eu botei o contrário. Fazendo a multiplicação cruzada. Fiz que nem o outro exercício, desculpe. K sobre 20. K sobre
15k sobre 12. Então, a gente faz a multiplicação cruzada aqui e conseguimos achar o valor de k. Então, o a sobre 1 dividido por 20 é igual a k. B sobre 1 dividido por 15 é igual a k. E c dividido sobre 1 dozeavos é igual a k. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente chega em a vezes a igual a k vezes 1 sobre 20, que é igual a k sobre 20. A b é igual a k vezes 1 sobre 15, igual a k sobre 15. E mesma coisa a c. Se a gente tem os valores de b aqui, de a, b e c, a gente pode procurar o k. E a mais b mais c é igual a 3.000. Então, temos que k sobre 20 mais k sobre 15 mais k sobre 12 é igual a 3.000. Fazendo o MMC, temos que k esse MMC é igual a 60, como a gente já fez anteriormente. E isso aqui vai resultar nessa mesma soma aqui. Ou seja, então vai ser 12k por igual a 3.000. 12k sobre 60 igual a 3.000. Fazendo a multiplicação cruzada, fica 12k igual a 60 vezes 3.000. Então, 60 vezes 3.000 é igual a 180.000. Como esse 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 180.000 dividido por 12. Então, K é igual a 180.000 igual a 15.000. Já que a gente descobriu o valor de K, a gente pode substituir aqui. Substituindo esse valor de K, por exemplo, por 15.000, 15 dividido por 20, isso vai resultar no mesmo valor de 750. Se a gente dividir aqui 15.000 por 15, vai dar 1.000. E se a gente dividir 15.000 por 12, vai dar o valor de C, que é 1.250. Então, aconteceu essa segunda forma de resolver, é mais fácil, só que é diferente daquela anterior que a gente fez aqui, onde a gente multiplicava, né, 60 vezes K. Nesse caso aqui, a gente vai fazer sempre o inverso, porque é inversamente proporcional. Não é que nem neste caso aqui, que é R sobre os 6.000. Na inversamente proporcional, é K sobre o inverso do número, A sobre o inverso do número igual a K. Então, a gente descobre o K através do MMC, daquela... Né? Tendo montado isso aqui, K sobre 20, K sobre 15, K sobre 12, é só somar e igualar ao total aqui, que era 3.000, nesse caso aqui. Tudo bem, gente, certo? Tudo tranquilo, Sara. Desculpa eu ter confundido ali, é que eu estava pensando no outro, como eu dei o exemplo, então eu acabei... Mas enfim, já logo, se vocês entenderam, é a conta. Show de bola. Vamos... Vocês têm alguma dúvida sobre a razão e a proporção?
inversamente, diretamente, Pra mim, eu vejo ele. Pode falar. bem explicativo ali. Tá. Depois eu vou postar esse arquivo daí para vocês no Drive. Vocês têm acesso no Drive, né, normal ali. Eu não sei se eu nunca entrei. Sim, Mas eles não compartilharam com vocês Bom, depois eu falo ali, eu vejo como funciona, daí qualquer coisa eu mando para a Gabriele e ela manda para você, certo? tá bom. Tá, então aqui agora a gente vai para o MMC, mínimo múltiplo comum, e o MDC, que eles podem ser simultaneamente calculados por fatores primos. Então, isso aqui é muito legal, muito barbadinha. E depois a gente tem a fatoração. Eu não sei se vai dar tempo para tudo, mas senão a gente deixa para a próxima aula a fatoração e só faz aqui o MMC. Antes de começar a explicar o MMC e o MDC, lá embaixo no arquivo eu deixei alguns exercícios de faculdade, de processos seletivos, tanto do Enem como de outras universidades. Tem aqui da PUC, tem da Unicamp, se eu não me engane. São basicamente parecidos com os exemplos que a gente fez, tá? Então, o MMC e o MDC. Então, o MMC é o que a gente já tinha feito ali. A gente vai descobrir o mínimo múltiplo comum pelos fatores primos. O MDC é o máximo divisor comum. Então, o MDC a gente sempre vai achar quando a gente pegar um termo, um número primo, que divida simultaneamente todos os números em questão que a gente está fazendo o MDC. Por exemplo, 2, 4 e 6. Ele multiplica simultaneamente, ou 2 multiplica simultaneamente o 4, 2 e o 6. Então, esse é o máximo divisor comum. Mas vamos fazer aqui. Acho que descompartilhou de novo, né? Sim, parou de compartilhar. Parou. É que eu bloqueou aqui. Já vou compartilhar de novo. Tá aparecendo, né? Sim. Então, vamos lá. O primeiro, o MMC e o MDC. O MMC de 4, 6 e 3. E o MDC de 4, 6 e 3. Vamos fazer primeiro o MMC. Vamos fazer aqui do ladinho, fazer menores. Então, aqui, o MMC e o MDC. Então, 4, 6 e 3. A gente agora vai utilizar os números primos, que a gente vai poder fazer a decomposição em fatores primos. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21 e assim infinitamente. Então, aqui, olhando 4, 6 e 3, a gente tem como o primeiro fator que a gente pode dividir é o 2. Então, o 2 divide o 4. E o 2 divide o 3. O 6, que é igual a 3. O 2 novamente divide o 1. E não só que não divide o 3. Agora a gente usa o número primo 3. 1, 1 e 1. Divide todo mundo. Multiplicamos. Então, o MMC de 4, 6 e 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12.
Então, o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números é o 12. Agora o MDC. 4, 6 e 3. Colocamos em... montamos aqui e vamos olhar pelos fatores primos. Por 2 e 2 novamente. Logo, e agora, o que vocês acham que é? Quem será que é o máximo divisor comum? O 3, Será? ou faz 2 Será? vezes 2 que dá 4. Ou 2 vezes 3 que dá 6, não sei. Eu acho que faz tipo 2 vezes 2. Ou junta aqueles dois, acho que é 2. Aqueles dois fica 1, 2, só que daí fica 3 vezes 2, né? Não é? Opa. Ou Vocês lembram? 2 mais 2 mais 3. Aí. Tá. Show a tentativa de vocês. Mas assim. O MDC, para a gente ter o máximo divisor comum, é quando um fator primo divide todos os termos ao mesmo tempo. Nesse caso, nem o 2 e nem o 3 são os máximos divisores comuns. Então, o único número possível para ser o máximo divisor comum é o 1, porque o 1 divide todos ao mesmo tempo. Então, o máximo divisor comum é 1. E aqui no MMC, qual é o mínimo múltiplo comum? O 2, não é? A gente já resolveu o múltiplo mínimo comum. Tá, daí seria o 12, então? Claro, Seria o. o 12. Porque é o mínimo múltiplo comum que a gente... Lembra quando a gente faz soma de frações? A gente faz o MMC e depois faz ali as divisões e multiplicações ali para né, faz o MMC, daí usa esse 12 aqui porque ele é o mínimo múltiplo comum entre esses 3 aqui. Daí a gente faz 12 dividido por aquilo e vezes aquele outro. O mínimo múltiplo comum é quando a gente pode pensar na tabuada. Olha lá na tabuada do 3, e na tabuada do 4 e na tabuada do 6. O mínimo múltiplo comum entre essas 3 tabuadas é o 12. Não tem outro número. Tipo, outro número menor que o 12. Esse é o mínimo múltiplo comum entre esses 3. Certo, gente? Entenderam? Sim, senhor. Certo. Certo, então. Vamos, por exemplo, B. Eu vi agora que a Miriam colocou referente ao MDC, né, Miriam? Show de bola. Obrigado, tá? Pela participação.
Certo, Miriam? Isso aí. O MMC de 120, 250 e 500. E o MDC desses mesmos números. Como o MMC e o MDC podem ser calculados simultaneamente, a gente faz só uma vez essa armação aqui que a gente fez, né? Essa montagem aqui que a gente fez 2 vezes aqui em cima, a gente faz uma vez aqui só. Então, vamos lá. Pensando nos valores primos, a gente pode começar a iniciar pelo 2, que tranquilamente divide o 120, desculpa, 120, o 250 e o 500. Então, 120 dividido por 2 é 60. Vou fazer menor para caber. É o 60. 250 dividido por 2 é 125. E 500 dividido por 2 é 250. A gente pode dividir por 2 novamente, né? Então, temos que 60 dividido por 2 é 30. Opa, fazer menor. É 30. O 125 não dá, porque ele termina em 5, então não tem como a gente dividir por 2. Então, a gente copia. E o 250 a gente consegue dividir por 2, que é 125. Podemos ainda dividir por 2 o 30, né? Então, dividimos por 2 o 30 e fica 15. 125. 125, porque o 2 não consegue dividir o 125. Agora, a gente consegue dividir por 3. Somente o 15. Então, fica 3. 15 dividido por 3 é 5. 125 não conseguimos. E o 125 ali também não conseguimos. Agora, a gente pode dividir por 5, que é um fator primo também. Então, 5 dividido por 5 é 1. 125 dividido por 5 é 25. Então, aqui também é 25. 5. Agora por 5 novamente. 25 dividido por 5 é 5. Vou fazer maior aqui. E por 5 também de novo. Agora eu quero que vocês me respondam qual é o MMC de 120, 250 e 500. 3.000? Vamos ver se é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. 24 vezes 5 é 120. 120 vezes 5 é 600. 600 vezes 5, 3.000. Muito bem. Então, MMC de 120. O MMC de 120, 250 e 500 é igual a 3.000. Problemas técnicos de espaço. E o MDC, gente? Quanto é? Qual é o máximo divisor comum?
Qual é o fator primo que está dividindo todo mundo ao mesmo tempo? Não é o 1 igual no outro exemplo ali? Não, não é o 1. Vamos observar ali. A primeira vez a gente dividiu todo mundo por 2. E depois aconteceu de novo isso? Ah, foi o 5. Não. Vamos ver, ó. Quem dividiu todo mundo ao mesmo tempo? O 2 dividiu todo mundo ao mesmo tempo. E qual mais? Que alguém disse antes ali, agora há pouco. E o 5 aqui, ó. Esses dois. Então, o MDC é igual. Como a gente tem 2, a gente multiplica esses dois. Então, vai ser 2 vezes o 5. Então, o MDC de 120, 250 e 500 é igual a 10. O 10 é o máximo divisor comum. Tudo bem? Tudo certo. Tranquilo, Vocês professora. entenderam ali? Ao mesmo tempo, o 2 dividiu os 3 termos e depois o 5 também dividiu aqui embaixo, ó. Eu vou marcar para vocês não... Ô, Sônia, então, tipo, sempre quando se repete os números, eu tenho que, tipo, fazer que nem se fosse 4. 4 não, porque não é número primo. Que nem se fosse, tipo assim, o 3 e 5, sabe? Eu faria 3 vezes 5. Sim, tu multiplicaria daí. A gente Tá bom. multiplica quando tem mais de um número multiplicando, dividindo simultaneamente todos os termos, a gente multiplica daí. Mais alguma dúvida, gente? De todo o conteúdo, Não, vocês senhora, entenderam? tranquilo. Tá tranquilo? Agora falta 3 minutos Pra para mim foi acabar a bem. aula. Foi tranquilo, então? Deixa eu só... Eu vou ver com a Gabriele lá para colocar esse arquivo lá para vocês. A gente só vai deixar para a próxima aula a fatoração. E os exercícios, vocês tentem fazer, que eu vou colocar um arquivo de resolução para vocês também. Provavelmente acho que eu vou gravar um vídeo explicando para vocês, porque daí para não tomar muito tempo da nossa próxima aula, né? Então eu vou gravar um vídeo. Eu vou parar o compartilhamento agora. E daí na próxima aula, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a resolução, daí vocês me perguntam. Mas aí provavelmente eu vou mandar um vídeo ali no Drive para vocês entenderem como se faz, caso não conseguirem fazer. Certo? Certo, Certo. senhora, muito obrigada. Capaz? Obrigada. Então tá, gente. Obrigada aí pela confiança. Desculpa qualquer enrolação. Mas na próxima aula a gente vai estar mais... Eu vou estar mais preparada. Que a primeira aula sempre é mais tensa, né? Tanto para mim quanto para vocês, né? Então tá, boa aula para vocês. Boas aulas, né? Que vocês têm até às 5, né? E até a próxima, certo? Até a próxima, senhora. Obrigada. Sônia, muito obrigada.